O sol escaldante do meio-dia transformava a rua principal de Redemption numa fornalha de poeira e silêncio. As tábuas das calçadas rangiam sob o peso de botas gastas, e o vento quente carregava consigo o cheiro de couro, suor e pólvora. Foi nesse cenário que ele apareceu, montado num cavalo negro, como a noite sem lua. Chamavam-no simplesmente de Negro, embora seu nome verdadeiro fosse Josiah Freeman. Alto, com ombros largos, que pareciam carregar o peso de 1000 histórias não contadas, ele cavalgava com a postura de quem conhecia tanto a justiça quanto a violência. Seu chapéu de aba larga lançava sombras sobre olhos que haviam visto demais. Nas ancas, 2 coates reluziam ao sol, polidas pelo uso constante, mas jamais negligenciadas. A cidade parou quando ele desceu do cavalo em frente ao salão. Homens recuaram para as sombras, mulheres se esconderam atrás de cortinas empoeiradas. Todos sabiam que a chegada de um pistoleiro significava apenas uma coisa: sangue seria derramado antes do pôr do sol. Josiah empurrou as portas duplas do salão com a confiança de quem entra em território conhecido. O barulho das conversas cessou instantaneamente. 20 pares de olhos se voltaram para ele, alguns curiosos, outros hostis. O pianista parou de tocar, deixando suas mãos suspensas sobre as teclas amareladas. "Whisky", disse Josiah, sua voz grave ecoando no silêncio. "E informação." O barman, um irlandês corpulento chamado O'Malley, serviu a bebida com mãos trêmulas. "Que tipo de informação?" "Procuro os irmãos Dalton. Ouvi dizer que fazem negócios por aqui." Um murmúrio percorreu o salão. Os Dalton eram conhecidos em 3 territórios como os assassinos mais cruéis do Oeste. 3 irmãos unidos pelo sangue e pela violência, que haviam construído um império de medo. A resposta não demorou. Antes que Josiah terminasse seu uísque, as portas se abriram violentamente. Um homem entrou, magro como um galho seco, com olhos de cobra e um sorriso que mostrava dentes podres. Era Jake Mão Rápida, Sullivan, capanga dos Dalton. "Então é você o tal pistoleiro negro?" zombou Jake, cuspindo no chão. "Ouvi falar de você. Dizem que é rápido. Dizem que nunca errou um tiro." Ele riu, um som áspero como vidro quebrado. "Vamos ver se a fama corresponde à realidade." Josiah virou-se lentamente, estudando o adversário. Podia ver a tensão nos ombros de Jake, o nervosismo mal disfarçado. Era um homem perigoso, sem dúvida, mas também imprudente. "Não quero problema com você", disse Josiah calmamente. "Meu negócio é com os Dalton. Então, vai ter que passar por cima de mim primeiro." Jake já estava recuando em direção à rua, sua mão pairando sobre a arma. Os presentes se espalharam, abrindo caminho. Josiah suspirou, colocou o copo sobre um balcão e seguiu Jake para fora. A rua estava deserta, as janelas repletas de rostos ansiosos. Posicionaram-se a 20 passos de distância. O vento morrera completamente, como se a própria natureza prendesse a respiração. Jake transpirava abundantemente, seus olhos piscando contra o sol. Josiah permanecia imóvel, uma estátua de calma mortal. "Quando quiser", disse Josiah. Jake gritou e puxou a arma. Foi rápido, era verdade, mas Josiah foi mais rápido. Seu braço moveu-se num borrão, a coute parecendo saltar para sua mão por vontade própria. O estampido duplo ecoou pelas montanhas. Jake disparou sua arma para o céu enquanto caía de joelhos, olhando incrédulo para o buraco vermelho em seu peito. Porque ele engasgou antes de cair de bruços na poeira. Naquela noite, Josiah acampou nas colinas acima da cidade. A fogueira crepitava suavemente enquanto ele preparava café amargo e forte. As estrelas brilhavam como diamantes, espalhados sobre veludo negro, e o uivo distante de coiotes lembrou Vele que estava em território selvagem.
não conseguia dormir. Nunca conseguia, depois de matar um homem, mesmo que fosse em legítima defesa. As memórias voltavam como fantasmas insistentes, levando de volta aos dias de escravidão, a plantação onde nascera, a noite em que tudo mudara. Tinha apenas 15 anos quando os Dalton chegaram. Naquela época, a Guerra Civil acabara de terminar, e homens como os Dalton vagavam pelo país, aproveitando-se do caos. Invadiram a propriedade onde Josiah trabalhava como homem livre. Mataram seu pai adotivo, um velho fazendeiro branco que o tratara como filho, e queimaram tudo. Josiah escapara por pouco, jurando vingança. Passaram os anos seguintes aprendendo a atirar, estudando cada movimento, cada técnica. Um velho pistoleiro mexicano chamado Rodrigo ensinou-lhe os segredos das armas, transformando sua fúria em precisão mortal. Agora, 15 anos depois, estava próximo de cumprir seu juramento. Um barulho de galhos quebrando o tirou de seus pensamentos. Sua mão já estava na arma quando uma voz feminina ecoou na escuridão: "Não atire, vim em paz." Uma mulher emergiu das sombras, montada num cavalo cinza. Era jovem, talvez 25 anos, com pele morena e olhos escuros que brilhavam à luz da fogueira. Usava calças de couro e uma camisa de trabalho, e havia uma Winchester atravessada na sela. "Meu nome é Sarah Morales", disse ela, descendo do cavalo. "Sei quem você é e sei o que procura." Josiah manteve a mão próxima à arma. "Como me encontrou, não foi difícil. Há apenas um pistoleiro negro, e sua chegada causa comoção por onde passa." Sarah sentou-se do outro lado da fogueira, aceitando a caneca de café que ele ofereceu. "Os Dalton mataram meu irmão há 3 meses. Também quero vê-los mortos. Isso é assunto meu. Pode ser, mas 2 atiradores são melhores que um." Ela o encarou com determinação. "Conheço o território. Sei onde se escondem, quem os protege. Sozinho, você pode matá-los, mas não antes que metade da cidade seja destruída no processo." Josiah estudou-a por um longo momento. Via sinceridade em seus olhos, mas também algo menos a mesma sede de vingança que o consumia. "Quantos homens eles têm?" "Além dos 3 irmãos, mais 8 ou 10 pistoleiros. Ficam num rancho a 2 horas daqui, fortificado como uma prisão, mas há uma forma de chegar até eles." Sarah puxou o mapa desenhado à mão. "Amanhã, à noite, haverá um jogo de pôquer no rancho. Jogadores de fora são bem-vindos, desde que tenham dinheiro para perder. E você acha que me deixarão entrar assim? Se vier com recomendação adequada, sim. Conheço alguém que pode fazer isso." Sarah sorriu pela primeira vez. "Mas prepare-se, Thomas Dalton, o mais velho, é o melhor atirador que já vi. Seu irmão Marcos é cruel e imprevisível. E o caçula, Billy, é louco de verdade. Matam por prazer." A recomendação veio de um comerciante corrupto chamado Silas, que fornecia armas aos Dalton. Por uma soma generosa de ouro, concordou em apresentar Josiah como um pistoleiro do Texas, interessado em trabalho. Na tarde seguinte, Josiah e Sarah cavalgaram em direção ao rancho. O sol começava a descer quando avistaram os portões de madeira reforçados com ferro. 2 guardas os pararam, rifles apontados. "Negócio de Silas", anunciou Josiah. "Vim para o jogo." Os guardas trocaram olhares. Então, um deles entrou para verificar. Minutos depois, os portões se abriram. "Pode entrar, mas a mulher fica." Sarah já esperava isso. "Estarei esperando nos rochedos ao norte", sussurrou ela. 3 tiros para o alto, se precisar de ajuda." O rancho era maior do que parecia de fora. Construções de madeira cercavam um pátio central onde homens jogavam cartas, limpavam armas e bebiam. Josiah foi conduzido até a casa principal, uma estrutura de 2 andares que dominava o complexo. Dentro, 5 homens
jogavam pôquer numa mesa coberta de feltro verde. Josiah reconheceu os Dalton imediatamente. Thomas, o mais velho, tinha cabelos grisalhos e cicatrizes que contavam histórias de violência. Marcos ostentava um bigode encerado e olhos frios como gelo. Billy, o caçula, ria alto demais, seus movimentos nervosos e imprevisíveis. Então você é um novo, disse Thomas, sem levantar os olhos das cartas. Silas disse que é bom com as armas. Veremos. Sente-se. Josiah puxou uma cadeira. O jogo começou, mas sua mente trabalhava em outras coisas. Contava os homens lá fora, estudava saídas, calculava chances. Precisava esperar o momento certo. Mas Billy tinha outros planos. 2 horas depois, bêbado e perdendo dinheiro, explodiu. Você está trapaceando, gritou, derrubando a mesa. Nenhum negro me engana. O silêncio caiu como uma lâmina. Josiah levantou-se lentamente. Não trapaceio, apenas jogo melhor. Prova disso na rua, seu desgraçado. Thomas Dalton levantou a mão. Billy, acalme-se. Mas era tarde demais. Billy já estava na rua, gritando desafios. Josiah não tinha escolha. Seguiu para fora, onde homens se reuniam em círculo, ansiosos pelo espetáculo. Billy era imprudente, mas surpreendentemente rápido. Sua mão voou para a arma, num movimento praticado 1000 vezes. Mas Josiah conhecia os truques. Esquivou-se para o lado enquanto sacava o primeiro tiro de Billy, passando tão perto que queimou sua orelha. Seu próprio disparo acertou Billy no ombro, girando-o, mas Billy não caiu. Com um grito de raiva, disparou novamente. Desta vez, Josiah não teve escolha. Seu segundo tiro encontrou o coração de Billy, derrubando como um boneco de pano. Tudo explodiu em caos. Homens gritavam, puxavam armas. Josiah já estava em movimento, derrubando a lanterna mais próxima. O fogo se espalhou rapidamente pela madeira seca. Entre a fumaça e a confusão, conseguiu chegar aos estábulos. 3 disparos ecoaram nas montanhas. Sarah entrando em ação. O tiroteio intensificou-se, enquanto Josiah montava seu cavalo e cavalgava para a saída. Balas assobiavam ao seu redor, uma delas arrancando pedaços de madeira do portão enquanto passava. Sarah esperava nos rochedos, rifle fumegante. Juntos, cavalgaram noite adentro. O rancho em chamas, atrás deles, iluminando o céu como um segundo sol. 3 dias depois, chegou o momento decisivo. Notícias diziam que Thomas e Marcos Dalton estavam em Redemption, reunindo homens para uma vingança final. A cidade estava em pânico. Famílias fugindo antes que a violência começasse. Josiah estava sozinho novamente. Sarah partira na noite anterior. Sua vingança estava completa e ela seguiria seu próprio caminho. Mas antes de ir, beijou-o levemente. Sobreviva a isso, disse ela. O mundo precisa de homens bons. Agora ele caminhava pela rua principal ao amanhecer. A névoa ainda pairava sobre a terra quando viu os 2 irmãos esperando 30 metros adiante. Atrás deles, 6 pistoleiros formavam uma linha. Matou nosso irmão, gritou Marcos. Por isso, vai morrer lentamente. Billy morreu porque era estúpido e imprudente, respondeu Josiah. Assim como vocês morrerão, pelos crimes que cometeram, pela família que destruíram 15 anos atrás. Thomas estreitou os olhos. Então é isso. Vingança. Você era da Fazenda Harper. Era. E hoje acerto as contas. O silêncio que se seguiu parecia eternidade. Então Thomas deu o sinal. 8 homens puxaram suas armas simultaneamente. Josiah foi mais rápido que todos. O tiroteio durou talvez 10 segundos, mas pareceu uma vida inteira. Josiah movia-se como água, suas Colts trovejando numa sinfonia de morte. O primeiro pistoleiro caiu antes de completar o saque. O segundo conseguiu disparar, mas o tiro passou longe.
Josiah girou, atirou, girou novamente. Marcos foi o terceiro a cair. Uma expressão de surpresa congelada em seu rosto. Os capangas restantes quebraram formação, correndo para a cobertura, mas não eram páreo para a fúria precisa de Josiah. Um por um, foram encontrados por balas que não erravam. Sobrou apenas Thomas. O patriarca dos Dalton estava ferido, apoiado contra uma parede, seu revólver vazio. Josiah aproximou-se, sua própria arma, ainda fumegante. Vá em frente, disse Thomas, cuspindo sangue. Complete sua vingança. Josiah apontou a arma para a testa do homem. Seu dedo apertou o gatilho, mas então parou. Via diante dele não apenas o assassino de seu pai adotivo, mas um homem derrotado, moribundo, patético. Não, disse Josiah, baixando a arma. Já tive vingança suficiente. Viverá para enfrentar a justiça adequada. Thomas riu amargamente. Que diferença faz? Toda a diferença do mundo. Josiah virou-se e caminhou pela rua devastada. Atrás dele, habitantes de Redemption começavam a emergir, testemunhando o fim de um reino de terror. O xerife aproximou-se, inclinando a cabeça em respeito silencioso. Montando seu cavalo negro, Josiah cavalgou para o horizonte, onde o sol nascia, transformando as nuvens em ouro. Sabia que outras cidades precisariam dele. Outros injustiçados buscariam sua ajuda. A jornada do pistoleiro negro estava longe de terminar, mas naquele momento, pela primeira vez em 15 anos, sentiu algo parecido com paz. A vingança fora conquistada não pela morte, mas pela escolha de viver além dela. E isso, compreendeu, era a verdadeira redenção. O vento carregou seu nome através das planícies, não como uma ameaça, mas como uma promessa de justiça para aqueles que não tinham mais ninguém para defendê-los. Agora se inscreva no canal e deixe o gostei se não vou atrás de tu, cabra.